Pai querido, continua a guiar-nos, ó Deus, neste momento em que logo mais teremos a mensagem, que o Senhor possa abrir a porta do entendimento dos nossos corações e que assim possamos nos achegar ao Senhor. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, uma igreja ela é conhecida por ouvir a voz do Senhor, por buscar a voz de Deus. Ela confia no seu Deus, ela reconhece que não há outro digno de ser adorado, de ser louvado, por isso dirige ao Senhor louvores. A igreja ela é reconhecida pela dependência que tem do seu Senhor. Por isso, como fizemos agora, coloca diante de Deus as suas aflições, os seus pedidos, as suas angústias, mas o faz com confiança, sabendo que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável e ela será feita. Os planos de Deus são infalíveis e são maravilhosos. E a igreja, meus irmãos, ela busca no Senhor a palavra que restaura a alma. E como igreja do Senhor, é isso que nós vamos buscar agora. E nesta noite nós iremos meditar no texto que está na segunda carta de João. Eu convido aos irmãos que abram as suas Bíblias em 2 João. É uma carta com um capítulo apenas. Nós faremos toda a leitura deste texto, toda a leitura deste livro da Bíblia que está lá em 2 de João. Quando a partir do versículo 1, meus irmãos, nós lemos assim: O presbítero, à senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade, que permanece em nós e conosco estará para sempre. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai, de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhora, peço-te não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouviste desde o princípio, é que andeis nesse amor. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. E o que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Porquanto aquele que lhe dá boas-vindas, faz-se cúmplice das suas obras más. Ainda tinha muitas outras coisas que vos escrever. Não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir ter convosco, e conversaremos de viva voz, para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da tua irmã eleita te saúdam. Oremos mais uma vez. Santo Deus, estamos diante da tua palavra, única, capaz de saciar, ó Pai, a nossa alma, de iluminar a nossa mente, de afastar toda mentira e de nos fazer andar na verdade. Clamamos a Deus neste momento pelo teu entendimento, que possamos assim ouvir a tua voz e cumprir a tua vontade. É a oração que fazemos e a fazemos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, mentira, um inimigo a ser enfrentado. Esta noite nós iremos refletir a respeito deste tema tão importante e tão atual. Mentira, um inimigo a ser enfrentado.
E para nós falarmos sobre a letalidade deste instrumento, deste grande inimigo que é a mentira, eu quero recorrer a 1944, quando na Segunda Grande Guerra houve um exército que chamou muita atenção, ou digamos uma tropa que chamou muita atenção, chamada de o Exército Fantasma. E não, eles não eram fantasmas, eles não vinham fantasiados, não é essa a questão. O ponto é que esta tropa, conhecida por este nome, o Exército Fantasma, chamou muita atenção dos franceses quando eles olharam e viram que 4 soldados carregavam em seus ombros um tanque. Sim, um tanque. E não, eles não eram super fortes. A questão é que aquele tanque, ele era inflável. Ele era um artefato de borracha que ele era utilizado justamente para mentir, para enganar os inimigos. E esta tropa não apenas usava tanques de mentira, como este, que era um tanque inflável, mas também usavam artilharias, também infláveis, como efeitos sonoros, além de criarem comunicações falsas, tudo isso para poder combater o seu inimigo, e faziam isso com muita eficácia. Os nazistas, ao ver aquela tropa, eles realmente acreditavam que haviam muitos mais soldados do que realmente havia. E a mentira ali foi usada justamente para enganar. E ela foi um elemento muito importante na vitória dos aliados. E interessante que um americano chamado Ian Johnson, pelo menos a ele é atribuída a seguinte frase: em tempo de guerra, a primeira vítima sempre é a verdade. Por quê? Porque a mentira, de fato, ela é um inimigo muito sagaz. Ela é um inimigo capaz de mudar trajetórias, de fazer um grande estrago. Foi assim em 1944. De fato, é assim quando uma guerra inicia, lembrado aqui nas palavras atribuídas a este senador americano. Mas isto não é algo que nasceu nos nossos tempos. Usar a mentira como um instrumento de guerra. E até antes dos tempos de Jesus. Se nós olharmos bem, no início da criação, já no Éden, Satanás usou de mentira, justamente para tentar ali desviar Eva da verdade. Ele disse que certamente não morrerás, né? Ele fez uso da mentira, o grande enganador. Satanás, o grande enganador, ele fez uso da mentira justamente para deturpar Adão e Eva. E interessante que o próprio Adão, ele de certa forma mentiu quando ele atribuiu a Deus indiretamente a culpa por ter cometido pecado, porque ele diz: olha, eu comi desta fruta, mas foi por conta da mulher que o Senhor me deu. O Senhor me deu essa mulher, então eu comi do fruto e aconteceu tudo isso. Olha como a mentira, ela é terrível. Ela entrou no paraíso, ela corrompeu a Eva, corrompeu Adão, fez o homem virar contra Adão, e daí por diante ela começou a fazer muitos outros efeitos, né? Fazer com que muitas outras pessoas caíssem, como aconteceu com o próprio Caim, que usou de mentira para tentar dissuadir a Deus sobre a morte do seu irmão, quando ele diz: acaso sou eu babá do meu irmão para saber onde ele está? Quando Deus o questionava de uma maneira retórica, perguntando: onde estás o seu irmão? Né? O sangue do seu irmão clama, e ele diz: acaso sou eu? Ou seja, fazendo uso da mentira, dizendo como que não sabia o que havia acontecido. Sim, meus irmãos, a mentira, ela é algo terrível. A mentira é algo que existe desde o Gênesis e que vem acompanhando toda a trajetória da história humana. E a mentira criou falsos ídolos, pelos quais as pessoas se prostravam e adoravam justamente a um ser que não era Deus. Mentira sempre muito combatida, não apenas aqueles que caíam na mentira, mas aqueles que professavam mentiras. Aconteceu na época de Elias, quando ele derrota ali
aqueles sacerdotes de Baal, e a consequência daqueles sacerdotes foi justamente a morte, porque eles se rebelaram contra Deus. Mas também, nos tempos de Jesus, Jesus combatia a mentira, os falsos ensinos, os falsos mestres. Em Mateus 7,15, Jesus ele dá um alerta muito importante. Ele diz assim: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Olha só, Jesus Cristo já no seu tempo exortando aos seus ouvintes justamente para que fiquem muito espertos, porque sempre houve e sempre haverá, até a volta de Cristo, os falsos mestres. Aqueles que usam da mentira justamente para enganar. Para nesta guerra que nós travamos contra Satanás e suas hostes, justamente tentar roubar alguns da verdade. E esse nosso texto, que está na segunda epístola de João, ele dá justamente provas de que João ele entendeu esta mensagem. João entendeu aquilo que Jesus Cristo falou. Segundo João, é atribuído ao apóstolo João, e aqui ele dá provas pelo amor que ele tem justamente para com os irmãos desta igreja a quem esta carta é dirigida. Ele se apresentando como um presbítero, e é uma forma também de chamar pastor. O apóstolo João sendo um presbítero, sendo um pastor, sendo alguém que cuida de almas, ele escreve uma carta a uma senhora, a qual nós sabemos qual é o nome. Essa senhora, juntamente com a sua família, e nós entendemos aqueles que ali tiveram acesso, a igreja que teve acesso a essa carta. E o grande objetivo, meus irmãos, desta carta é exortar, justamente para que eles não deem ouvidos à mentira, não deem ouvidos aos falsos mestres, mas que entendam que, de fato, a mentira é um inimigo que não pode ser ignorado, ele precisa ser enfrentado. E nós vamos olhar agora para este texto desta epístola de João e dividi-la em duas grandes partes. A primeira, que mostra da relação de amor que havia de João junto com estes irmãos, e a segunda parte, que se encontra do versículo 7 até o final, onde nós vamos ver a maneira como nós devemos combater essa mentira. Interessante, meus irmãos, que em uma relação de amor, ela é identificada pela verdade. Nenhuma relação de amor se sustenta pela mentira. Entenda isso. Nenhuma relação de amor pode continuar em pé se tiver mentira. E aqui nós vamos nos ver de frente numa relação amorosa, de amor fraternal, pastor para com ovelhas, o apóstolo João para com os seus leitores, nesta relação em que o apóstolo ele faz questão de enfatizar muito a palavra verdade. É interessante que nós temos aqui em menos de 6 versículos, pelo menos 4, 5 vezes em que a palavra verdade ela é tratada. E em uma relação de amor, ela é identificada pela verdade. Olha o que nos diz o versículo 1 até o versículo 3. O presbítero à senhora eleita e aos seus filhos, a quem amo na verdade. E não somente eu, mas todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. Ou seja, o que identifica esta relação amorosa é que existe a verdade. A verdade é uma pessoa, a verdade é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nele reside toda a verdade. E é esta verdade que identifica esses irmãos em Cristo que estão unidos. E por isso a saudação tão carinhosa e tão maravilhosa. A graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus Pai, de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em
verdade em amor. Mais uma vez, a palavra verdade sendo trazida aqui como algo que identifica esses irmãos. E entendam que não é à toa que João está fazendo essa introdução, enfatizando tanto essa questão da verdade, porque ele vai combater a mentira. Então ele está apresentando aqui um contraponto para o argumento que ele vai apresentar lá na frente, que é justamente contra a verdade. A verdade é o que une esses irmãos. E aqui nós lembramos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é o Senhor Jesus. A verdade, ela tem um nome, ela tem uma característica, a verdade é uma pessoa. E aqui nós estamos vendo que João escreve a pessoas que ele chama ali justamente a Senhora eleita, seus filhos, estes irmãos a quem ele ama e que são identificados pela verdade. Verdade que não apenas identifica esses irmãos, mas na qual eles se alegram. Interessante do versículo 4. Ele diz assim: fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam aonde? Na verdade. Olha que coisa linda nós estamos vendo. A alegria desse nosso querido irmão, o apóstolo João, é justamente em ver que esta igreja que é identificada, esses irmãos que são identificados pela verdade, eles se alegram em ver que eles estão andando na verdade. Filhos que andam na verdade. E o teor aqui do texto que andam é que de fato praticam, que de fato tem isso internalizado, que isto é algo que está corrente na vida deles. E é tão importante que a expressão utilizada, eu fiquei alegre demais, sobremodo alegre, em ter cruzado com os seus filhos que eles estão andando na verdade, e o complemento do versículo é de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. O mandamento que recebemos da parte do Pai, a palavra de Deus, está guiando que eles andem na verdade. E ele continua, o apóstolo João: e agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse um mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio. E o mandamento aqui é o resumo da lei, que amemos uns aos outros, né? Não é algo novo. Interessante a preocupação que o apóstolo tem em reforçar ensinos profundos, relevantes, e se ele faz isso é porque de fato há necessidade. E a necessidade para nós, ouvintes deste século, ouvirmos isso, que somos identificados pela verdade, que devemos nos alegrar na verdade e que de fato precisamos amar uns aos outros. E o amor aqui, que como é expresso, é quase que um argumento circular ali que ele faz no complemento do versículo 6, é definido da seguinte forma: e o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como viste desde o princípio, é que andeis neste amor. Então, a gente tem aqui justamente essa expressão: andemos segundo os seus mandamentos, e estes mandamentos é que andeis em amor. Então, eu ando na verdade de Cristo, e esta verdade no Cristo é que eu sigo andando e que complementa o amor. E aqui nós lembramos do resumo da lei: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo. Uma coisa alimenta a outra. É impossível eu amar a Deus e odiar o meu irmão, como é impossível eu amar verdadeiramente ao meu irmão sem amar a Deus. E esta é a exortação que ele traz aqui para os nossos irmãos. E vale a pena, meus queridos, lembrarmos que o amor, ele é conhecido não por um argumento retórico, não pelo discurso, mas o amor, ele é identificado pela prática. Já João 14, 21, no Evangelho, diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Olha que coisa maravilhosa. Então, este primeiro argumento que nós temos de uma relação de amor, que ela é identificada pela verdade, naqueles que se alegram pela verdade, ela é traduzida que a verdade consiste justamente nisso.
em andar nos caminhos do Senhor. E como o Senhor Jesus diz, aquele que tem os mandamentos e guarda, esse é aquele que me ama. Entendido, então, meus irmãos, que de fato nós estamos numa relação de amor, em uma relação de amor, nós vamos para o seguinte ponto, que é, nós nos preocupamos em combater a mentira. Não estamos falando ignorar a mentira, estamos falando combater a mentira. Há aqui uma ação ativa que é exigida daqueles que são os filhos de Deus. E nós vamos começar compreendendo que quando nós combatemos a mentira, nós que nos versículos anteriores fomos identificados como verdade, seguidores da verdade, aqueles que amam em verdade, agora nós vamos entrar justamente num combate direto com aqueles que são os enganadores deste tempo. Versículo 7 diz assim: porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Olha que coisa terrível é o que o enganador, o anticristo faz. E aqui, meus irmãos, anticristo é chamado como aquele que se opõe à verdade de Jesus Cristo, se opõe ao Senhor. Há um combate claro aqui de João, que ele também o faz na sua primeira carta que ele envia, né, em 1 João, um combate ao docetismo, que era uma crença que dizia que Deus ele não tinha um corpo, que Deus ele não era humano, né? Que Jesus Cristo não tinha um corpo, que Jesus Cristo não era humano, que Deus não havia se encarnado. E assim é o enganador, ele não está anulando de uma maneira direta todas as ações de Cristo, mas está dizendo, isso aqui não é bem assim. E o enganador, todo aquele que vem e deturpa a verdade da Escritura, ele é considerado um anticristo. Todo aquele que se apresenta no presente século como alguém que vai contra o ensino de Cristo, contra as Escrituras, você não precisa ter dúvida, ele é o anticristo. O anticristo não é aquele que vai aparecer com um chifre, com um rabo, com aquela feição horrível, mas o anticristo é aquele que defende leis, que defende valores, que defende práticas que justamente Cristo não defende. Eu vou dizer aqui apenas o aborto. Alguém que defende ativamente o aborto está indo justamente contra uma lei do Senhor. Aquele que não aceita a liberdade de culto, aquele que não aceita a liberdade de crença, também está indo contra um valor importante. Lembre-se, no seu tempo, no tempo de Jesus Cristo, haviam outras crenças. E Jesus Cristo não impediu que elas existissem, mas ele pregava a verdade, que era ele mesmo como sendo Senhor e Salvador. Então, queridos, atentem os olhos para os enganadores deste tempo presente. Todo aquele que se opõe à verdade das Escrituras, todo aquele que se opõe aos valores do reino, estes são os anticristos. E existem muitos anticristos, não apenas um anticristo. Muitas pessoas que estão se opondo até que há de se revelar o anticristo, aquele que será uma pessoa personificada e que vai combater as obras do Senhor. Mas isso é muito sutil. Perceba que a sutileza aqui está sendo utilizada em negar uma das características, que Jesus Cristo tinha um corpo. E mais à frente a gente vai entrar nos detalhes de qual é a consequência de Jesus Cristo não ter um corpo. Pois bem, contudo nós nos preocupamos em combater a mentira. Por quê? Toda mentira, ela vem do anticristo. Toda mentira, todo engano, lembra que ele veio para matar, roubar e destruir, e o anticristo ele é mentiroso desde o Gênesis, quando lá na serpente engana a Eva, e assim é em toda a história da redenção. O anticristo, o enganador, é quem nós precisamos entender. Temos que nos preocupar em combater a mentira, porque o enganador é o anticristo, e por isso, meus irmãos, nós devemos ter o quê? Cuidado. Não podemos ignorar, nós não podemos fechar os olhos para as rupturas que, por acaso, estejam havendo com os valores cristãos.
No versículo 8 diz assim: acautelai-vos, para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Se o apóstolo João está dizendo isso, é porque de fato nós precisamos estar atentos, precisamos estar espertos, precisamos estar acordados, justamente para que nós não sejamos engendrados por um caminho que é tortuoso, para que nós não sejamos levados como Eva a ouvir a voz da serpente e a negar a verdade de Cristo. Acautelai-vos, meus irmãos. Não é uma questão de ignorar. Lembra que a mentira, ela de fato leva pessoas a se afastarem de Deus. E é isto que Satanás quer. É isto que o anticristo quer. Que você se afaste do Senhor. Que você deixe de ler a Bíblia. Que você comece a não acreditar nos milagres que Jesus fez. Que você talvez duvide que de fato ele veio. Que ele veio e que talvez neste mundo, ainda mais agora em tempos de Covid, crise econômica, brigas na política, briga entre famílias, confusões, você possa se perguntar: onde está Deus? É isto que Satanás quer, que você duvide, que você se afaste, mas tome cuidado. Não somos pegos de surpresa. A Bíblia já está nos dizendo. Isso aconteceu aqui nos tempos do apóstolo João. Está acontecendo nestes tempos agora. E o perigo, meus irmãos, de você não tomar cuidado com isso, é de você acabar assumindo sistemas que declaradamente são anticristãos. É de você dar ouvido a teses, a formas de vida que negam a Escritura, ou que negam parte da Escritura, ou que negam a liberdade, que tentam impor uma agenda que é contrária aos valores de Deus. É só nós olharmos para a nossa sociedade e, por exemplo, vermos quando há correntes que querem dizer que não existe masculino e feminino, que existe uma liberdade de gênero. Queridos, um cristão que está tomando cuidado para não ser ganado pelo anticristo, ele não pode concordar com isso, porque a Bíblia diz: macho e fêmea os criou. Não há o elemento do meio, não há o elemento que vai tomar por si só o seu gênero. Nós não escolhemos o nosso gênero, nós fomos criados, mas isso é só uma das teses que são levantadas. Outra tese é que você, pai, não pode corrigir a sua criança. Quando a Bíblia diz que nós devemos instruir a criança, mas que nós devemos também corrigir, e aí é uma correção física, uma palmadinha na bunda, quando isso for necessário. Mas hoje nós temos uma corrente anticristã, antibíblica, demoníaca, sim, que diz: olha, você não pode contrariar o seu filho, você não pode corrigir o seu filho, assim como tenta impingir uma agenda: não importa, o importante é amor. Se são dois homens, se são duas mulheres, ou se é um trisal, como é um termo terrível que é utilizado em nosso tempo, não importa, o que importa é amor, porque Deus é amor. Deus é amor, mas é justiça. Tudo isto são mentiras que estão sendo plantadas na nossa geração, que alguns cristãos estão comprando este tipo de agenda e que estão completamente enganados. Porque a Bíblia diz que não é assim que funciona. Eu pensei apenas 3, nós poderíamos passar a noite inteira debatendo sobre outros assuntos, mas não é esse o objetivo. O objetivo é que você entenda, amado irmão, que nós nos preocupamos em combater a mentira. Porque o enganador deste mundo é o anticristo. E nós temos que tomar cuidado, temos que estar alertas, temos que estar em prontidão. Porque a mentira, de fato, muitas vezes ela é sutil. No versículo 9, nos diz assim: todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo, perceba que ultrapassa, não está dizendo que nega. E ultrapassar está em outras palavras dizendo assim: olha, eu tenho aqui a doutrina, parte daquilo que Cristo ensinou e continuo falando um pouco mais. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus.
Não sou eu que estou dizendo. Olha aí na tua Bíblia. 2 João, versículo 9. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, contudo, esse tem tanto o Pai quanto o Filho. É por isso que nós vivemos em tempos em que até mesmo algumas igrejas têm sido assaltadas por pessoas que estão indo além da vontade de Deus, além da palavra de Deus, determinando isso, determinando aquilo outro. E eu até me pergunto como que esses pregadores estão lidando agora com a Covid, né? Um tempo, uma praga do presente tempo. Como é que eles estão resolvendo essa questão? Por acaso eles mandam em Deus? Não. Eles marcam hora e dia para que o milagre seja feito? Então, não, eles não têm esse poder. Por quê? Porque, como diz a palavra de Deus aqui, queridos, não tem Deus. Falsos profetas, enganadores, são aqueles que estão ministrando em sinagogas de Satanás. São bocas do enganador para tentar destituir o povo de Deus, para fazê-los prevaricar, para fazê-los pecar. E você precisa estar atento com isso. Não se engana, não se iluda, porque a palavra de Deus está dizendo. E aqui eu quero relembrar o docetismo, a mentira que estava sendo combatida pelo apóstolo João. A mentira que dizia o seguinte: Jesus Cristo ele não veio em carne, não. Ele não usou um corpo humano. E olha só as consequências disso. Eles até poderiam dizer que o resto estava tudo ok, que era o Filho de Deus, que fazia milagres, que Jesus era amor, mas ele não teve um corpo. Agora, pare e pense comigo. Se Jesus não teve um corpo humano, logo ele não foi homem, ok? E se Jesus não foi homem, logo ele não pôde morrer, porque morrer é para um ser humano. E se Jesus Cristo não morreu, então ele também não ressuscitou. E aí, como o apóstolo Paulo diz, se ele não ressuscitou, então é vã a nossa fé. Se Jesus não teve um corpo, ele não foi homem, ele não morreu pelos nossos pecados, logo a nossa fé na ressurreição é uma mentira. Então perceba como que uma distorção da verdade, ela faz com que seja quebrado uma série de conceitos que estão intrinsecamente ligados e que são relevantes. Falar que Jesus Cristo não teve um corpo, meus irmãos, é terrível, é mentira. Assim como um cristão que apoia o aborto é terrível. Assim como um cristão que apoia relacionamentos homossexuais como tudo bem, ok, Deus não vê problema com isso, está pecando, isto é horrível. Ou como negar a existência do inferno, isto é terrível. Não se deixe enganar pelos falsos profetas. Porque, como nós falamos, nós nos preocupamos em combater a mentira porque o enganador é o anticristo. Por isso devemos ter cuidado, porque de fato a mentira ela é sutil. Então qual é a resposta que nós temos para esta realidade dos mentirosos, dos enviados por Satanás, que estão falando mentiras no nosso tempo? Está lá do versículo 10 ao 11. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não traz a doutrina de que Cristo Jesus é o Senhor e que ele vem em carne, não o recebais em casa, nem lhe deis boas-vindas. Deixa eu deixar bem claro aqui. Qual é a resposta para o anticristo? É não. A resposta para o anticristo é um gritante, sonoro não. Eu não recebo uma verdade que não esteja em concordância com o que diz as Escrituras. Perceba que ele não está dizendo aqui dialogue, converse, ou tente fazer ali uma mistura, né? Pega parte do que é bom, né? A tese, síntese e antítese. Não há uma dialética ali com os falsos profetas. Não dá. Lembre-se que toda vez que se tentou pegar o cristianismo e misturar com outras religiões, fazer ali o sincretismo religioso, sempre a verdade perdeu. Isso não é bom. Tanto é que no Antigo Testamento Deus deixou muito claro: olha, vocês não devem se juntar a outros povos, senão vocês vão seguir a outros ídolos. E até mesmo Salomão,
O homem sábio acabou sendo persuadido a fazer aquilo que era mal perante o Senhor. Mas seguindo aqui, meus irmãos, então a resposta para os enganadores, para a mentira, é não. E o versículo 11 vai dizer: porquanto aquele que lhe dá as boas-vindas, faz-se cúmplice das suas obras más. Então, se nós recebemos como verdade a mentira, nós estamos compactuando com isso. E não podemos. Não podemos. Eu sei que agora, nesse tempo de Covid, de distanciamento, isolamento social, das prisões domiciliares, deste momento difícil que nós estamos vivendo, de não poder sair, você não vai conseguir abrir as portas da sua casa. Mas existem outras formas do engano adentrar as suas casas. Primeiro, de fato, não abra o seu coração para as mentiras. Não ligue a sua TV em canais que falam mentiras, os seus celulares em canais de YouTube de pessoas que estão deturpando a palavra de Deus. Você não deve dar ouvidos para isso. Vocês devem encher a mente de vocês com a palavra de Deus, com a sã doutrina do Senhor. E para isso é necessário conhecer a palavra de Deus, saber o que Ele quer. Olha só o que nos diz Gálatas 1, do versículo 8 a 9, corroborando com essa tese tão importante. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja o que? Anátema, ou seja, maldito. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Então, nada de ficar com conversinha com falsos profetas, com falsos pregadores do evangelho, com pessoas que dizem meia verdade, falando uma grande mentira. Não tem conversa. Queridos irmãos, o apóstolo vai terminar essa carta de uma maneira alegre. Lembre-se, ele está escrevendo a pessoas amadas, a quem ele tinha uma boa relação. E ainda diz que tinha muitas coisas a falar, mas ele queria muito em breve falar pessoalmente, não agora por tinta e caneta. Nós estamos então lendo aqui uma relação de fato muito maravilhosa, uma relação de amor. Em uma relação de amor em que nós nos preocupamos em combater a mentira. E por que fazemos isso, queridos? Porque, de fato, a mentira é um inimigo a ser enfrentado. Sendo assim, em uma relação de amor em que você está inserido, entenda que esta relação ela é identificada pela verdade e ela se alegra na verdade do amor do Pai. E nesta relação de amor, nós nos preocupamos em combater a mentira, porque queremos a verdade. Lembrando que o enganador é o anticristo, que nós devemos tomar cuidado com isso, não devemos ignorar. E que a resposta ao convite da mentira é sempre não. Que possamos lembrar que vivemos em tempos difíceis, sim, tempos de grande mentira, em que a mentira ganhou um novo nome, um eufemismo para a mentira, chamada fake news. Há muitas fake news rodando nesta guerra entre as trevas contra a luz. Esta guerra que ela amplia a todo o escopo da realidade, que permeia a toda essa nossa realidade. Pessoas que querem que você dê as costas para o Senhor, para a verdade de Deus. Mas lembre-se, se você está sendo alertado desta realidade, é porque o amor de Deus vos alcançou. E guiados nesta verdade, nós iremos lutar, de fato, esta batalha que o Senhor tem nos dado até o dia de Cristo. Oremos, irmãos. Pai amado, nós te louvamos e glorificamos pela certeza de que em tempos de tantas mentiras, o Senhor tem nos dado a tua verdade imaculada, que está prescrita na tua palavra. Verdade esta personificada na pessoa de Cristo, no qual nós podemos nos apegar e confiar todas as nossas esperanças. Pai querido, nós pedimos que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos ajude a combater as mentiras deste nosso tempo, as mentiras que atacam as verdades do Senhor. Dá-nos, ó Pai, ousadia e intrepidez
para não termos meias palavras, mas com amor, exortar aqueles, ó Pai, que estão tentando enganar outras pessoas. Faz-os instrumento nas tuas mãos, para que a tua verdade possa ser proferida, e que muitas e muitas e muitas e muitas pessoas escutem, ó Pai, a verdade que liberta, a verdade que salva, a verdade que nos leva à paternidade contigo, a verdade, ó Pai, conhecida por Jesus Cristo nosso Senhor. É a oração que fazemos na dependência de Jesus Cristo, o nosso amado Senhor. Amém. E assim, meus irmãos, nós encerramos este nosso momento de culto, de busca pela palavra do Senhor, na certeza de que Ele tem cuidado de cada um de nós.